Fala galera, primeiramente queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar. O vídeo de hoje é sobre o debate que teve ontem na TV Band. Debate entre Lula e Bolsonaro pelo segundo turno das eleições, que será no dia 30 de outubro. Eu pensei em fazer um vídeo para dizer que foi melhor. Todo mundo sabe que eu sou lulista e sabe que é a minha opinião. Lula foi o melhor. Mas eu pensei também em soltar a parte do debate. Na verdade, o confronto que houve entre um e o outro. São 2 blocos de 5 minutos. Então, primeiro vamos soltar o primeiro bloco, em que Lula foi melhor. Em segundo, vamos soltar o segundo bloco, que para mim houve um empate técnico. Por mim. Eu pontuei também alguns pontos do debate. E vamos lá observar quais foram. O Bolsonaro começou falando sobre o Auxílio Brasil, dizendo que o PT foi contra. Só que esqueceu que ele propunha apenas R$200 e o PT foi contra. Ele queria no mínimo R$1.000. E esse acordo chegou no valor de 600. Sim, mais que dobrou. Triplicou o valor proposto pelo Bolsonaro. Outro ponto. O Lula já começou o debate se diferenciando. Ele saiu do púlpito e foi à frente da câmera mostrar olho a olho para o eleitor as suas propostas. E também desvendar as mentiras do rei da mentira, claro, Bolsonaro. Que nem eu falei, o Lula mais teve que desfazer mentiras postas pela sua excelência o presidente Bolsonaro, que não teve tempo de mostrar suas propostas. Propostas, por exemplo, como o Lula entrega para você o Empreende Brasil, além de uma proposta de deixar isento pessoas que recebem até R$5.000, isento de imposto de renda, claro. Confira o VT agora da propaganda do PT, soltada, se eu não me engano, ontem ou semana passada, que teve nas redes. Confira agora. Lula entrega para você. Lula vai negociar o direito dos trabalhadores de aplicativo com remuneração e jornadas justas de trabalho. Tem também isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Está chegando o Empreende Brasil para facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas junto ao BNDES. Agora é Lula presidente. E fique agora com o primeiro embate de Lula versus Bolsonaro, que aconteceu no primeiro bloco do debate. Boa noite. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. A origem desse dinheiro virá de uma proposta que já passou na Câmara, visando a reforma tributária, e está no Senado Federal. Vamos manter essa despesa extra de forma permanente e vitalícia. Deixo claro, quando nós criamos o Auxílio Brasil, final do ano passado, nós renegociamos o parcelamento dos precatórios e criamos um auxílio emergencial de R$400. Nesse momento, toda a bancada do PT votou contra na Câmara dos Deputados, porque eles não têm qualquer preocupação com os mais pobres. Voltando à questão de recursos, não apenas isso, na reforma tributária, bem como o nosso governo estuda, ao se privatizar alguma coisa, uma parte, obviamente, vai para pagar juros da dívida e a outra parte irá para irrigar projetos outros que pode acontecer, porque realmente esse restante de 4% do orçamento é muito pequeno, mas tudo nós fazemos, como já faremos, como fizemos no passado, dentro da responsabilidade fiscal. Tanto é que em nenhum momento houve qualquer medida do nosso governo que viesse causar um desconforto, um descontrole junto ao mercado, bem como oscilação no dólar. Então fazemos tudo dentro da responsabilidade. Sua vez, candidato Lula, por favor, 1 minuto e meio. Olha, eu vou até me aproximar da Câmara para dizer que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os R$600 mil de auxílio emergencial, quando o presidente então propunha 200. A Câmara votou 500 e ele propôs 600. Depois ele reduziu para 400 e agora mandou os 600 só até dia 31 de dezembro, porque não está na LDO. Na verdade, o que nós fizemos? Nós provamos à sociedade brasileira de que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando a gente, coloca o dinheiro no lugar certo.
Quando nós fizemos o PAC em fevereiro de 2007, nós investimos praticamente 1,4 trilhão durante todo o processo do PAC para construir 13 mil obras que foram entregues e mais 13 mil que ficou para terminar, que algumas estão terminando agora. O dado importante é que se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas e, ao mesmo tempo, nós temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária para que a gente possa, com a reforma tributária, taxar menos os mais pobres, os trabalhadores. Por isso é que nós propomos uma isenção até R$5 mil de não pagamento do imposto de renda e cobrar dos mais ricos, que muitas vezes não pagam sobre o lucro, sobre o dividendo. Aí nós vamos ter dinheiro para fazer as políticas que nós fizemos. Nós vamos começar agora a primeira rodada direta entre os candidatos. Cada um terá 15 minutos para usar da forma que achar melhor. Para não prejudicar a compreensão de quem está assistindo a este debate, o ideal é que um sempre aguarde o outro terminar. Se um candidato ainda estiver concluindo o raciocínio, a sua fala não pode ser interrompida pelo adversário. Se acontecer isso, o microfone vai ser desligado. E pela ordem sorteada, quem começa é o candidato Lula. Bom debate aos dois, por favor. Eu até queria começar pedindo desculpa ao telespectador, porque eu não cumprimentei quando eu comecei a falar. Eu quero cumprimentar a direção da Banda, a direção da Folha, a direção da TV Cultura e a direção do UOL por fazer esse pool e permitir que a gente pudesse fazer um debate franco e aberto. Vocês sabem que eu estou candidato na perspectiva de reconstruir esse país. Fazer com que esse país volte à normalidade, que as instituições funcionem corretamente, que o Congresso legisle e não trate do orçamento, que o governo governe e que o Poder Judiciário cumpra com o seu papel. Mas, sobretudo, é preciso trazer o povo mais pobre à cidadania outra vez. Quando eu governei de 2003 a 2010, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. Nós geramos 22 milhões de empregos, nós aumentamos o salário mínimo, nós fomos o governo que mais fez universidade e escola técnica desse país. E, por isso, eu até gostaria de fazer uma pergunta para o candidato, o meu adversário. Quantas universidades e quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República? Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. O auxílio emergencial de R$600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, em especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo, algumas famílias, começando a receber R$42 por mês. O senhor só podia dar algo melhor, como está dizendo agora, por que não deu lá atrás? Porque agora, quando a gente chega e passa para 400, contra a sua bancada do PT, e depois passa para 600, o senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer. O senhor promete o tempo todo. O senhor prometeu levar água para o Nordeste. E agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Creio que para governar o Brasil, tá, nós temos passado. Nós não somos candidatos aqui de primeira viagem. Então o senhor tem seu passado que é lamentável, é triste. E, em especial, entre os mais humildes, os mais pobres do Brasil. Eu quero falar agora com o pessoal do Nordeste. Quanto era o Bolsa Família? Começava com R$40. Nós triplicamos com o Auxílio Brasil a média do Bolsa Família. Hoje, a dona de casa vai no supermercado e compra realmente algo para levar para casa. No passado, ia com o carrinho vazio. Então, promessas, estamos cheios, e a grande prova de promessas vazias é esta, que o senhor aqui, o seu partido, foi contra a criação do Auxílio Brasil. Eu perguntei quantas universidades você fez.
perguntei quantas de escola técnica que você fez. E você vem falar do Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1.400.000 cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento do salário mínimo de 74%. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Agora, o senhor, junto ao FIES, o senhor ofereceu crédito para milhões de jovens. Milhões de jovens. E mais de 1 milhão estavam endividados, sem condição de pagar esse crédito, o FIES. O que o meu governo fez? Mandou a proposta para o parlamento e nós juntos permitimos a anistia de até 99% da dívida dessa garotada. Nós tiramos essa garotada da inadimplência, do SPC, do Serasa. O senhor mais endividou a garotada do que deu ensino de qualidade. Eu já percebi que ele não quer dizer que, vergonhosamente, ele fez uma universidade em Tocantins que a presidenta Dilma é que tinha aprovado. Porque nós fizemos 18 universidades novas, 178 campos, além do ProUni e do FIES. O FIES a pessoa não tinha que pagar enquanto estava estudando. Eu não vou perguntar de universidade já, porque parece que não sabe. Parece que sabe que ele não fez nenhuma. Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400.000 mortes nesse país? Primeiramente, senhor Lula, falo que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não, porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar, você aparece dizendo que quem tomar vacina vai pegar, você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada, você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro, você não respeitou o Butantan, você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência neste país, que poderia ter ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso.
A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico, a tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de vídeo no YouTube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e depois daquela maneira ir para o hospital. Agora, deixar bem claro, quando se fala em corrupção, corrupção fez o seu partido na Covid. Quando chegou na CPI, a notícia de 50 milhões de reais desviado para o senhor Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma Rousseff, que passeava de bicicleta com ela, a CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. 50 milhões torrado numa casa de maconha, não chegou nenhum respirador, e daí sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar, por corrupção do senhor Carlos Gabas, deixar bem claro, em especial o seu governador de Minas Gerais, da Bahia, Rui Costa. Então, o consórcio do Nordeste, o qual o senhor tinha amplo conhecimento e domínio, praticou corrupção e matou, sim, irmãos nordestinos sufocados em hospitais. Mas se você tivesse um mínimo de responsabilidade para cuidar da CPI, você teria primeiro ouvido os governadores de estados. Eles criaram um consórcio, eles tentaram comprar vacina, o Ministério da Saúde não permitiu. E quando o Brasil começou a dar vacina, em janeiro de 2007, São Paulo começou a dar vacina, 57 países já tinham dado vacina. A verdade, Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello. O Pazuello era visível que ele não entendia nada de saúde, era visível que tinha sido montada uma turma lá para comprar vacina. Ou seja, tinha a denúncia de que a CPI provou e está no processo, eu espero que o procurador vai investigar, de que tinha gente reivindicando $1 por cada dose de vacina vendida. Isso está na CPI, está no relatório da CPI, o Brasil inteiro viu, e obviamente que o povo espera que um dia a Procuradoria-Geral da República investigue para saber o fundo de verdade ou não. Segundo a CPI, a Covaxin não vendeu nenhuma vacina no Brasil. Então, para de mentir. Não teve corrupção porque não teve vacina no Brasil. Agora, o senhor falou uma coisa importante. Eu poderia ter conversado com os governadores do consórcio do Nordeste. Então, eu digo uma coisa, senhor Lula. Eu poderia ter acabado com a CPI da Covid rapidamente. Sabe como? Se eu acolhesse uma emenda do senhor Omar Aziz, seu amigo, senador, lá do Amazonas, e do irmão do senador Renan Calheiros, Renildo Calheiros. Porque eles queriam, nessa emenda, a uma medida da provisão era nossa, que qualquer governador e prefeito, que pese a grande maioria serem honestos, pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Seria a festa, a roubalheira maior. E quem pagaria a conta? O governo federal. Então não aceitamos a continuidade da roubalheira do consórcio Nordeste, depois de 50 milhões, queria continuar comprando vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação e sem licitação. Uma vergonha se tivesse sido aprovado. Não aceitei ser aprovado e a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o senhor Pazuello, porque nada nós devemos. Não, a vergonha, na verdade, é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada se tivesse comprado a vacina no tempo certo, no tempo correto. A ciência fala isso todo dia. O senhor recebeu proposta de vacina muito cedo e não quis comprar porque não acreditava. É visível, o povo brasileiro sabe que você começou não acreditando na pandemia. Era uma gripezinha, era uma coisa que ia matar um ou outro velhinho. Era assim que você tratava a questão da pandemia. O Mandetta foi mandado embora porque o Mandetta dizia que a pandemia era grave, que era preciso cuidar. Mas você não. Você resolveu dizer que era uma gripezinha, brincava de não tomar vacina, colocou em sigilo o seu cartão de vacina para ninguém saber se você tomou ou não tomou. Ou seja, numa atitude que afrontava, sabe,
a fé do povo brasileiro que queria um presidente que cuidasse com carinho, que evitasse a quantidade de mortes que houve. Isso não foi feito pelo presidente Bolsonaro. Em fevereiro de 2020, nós decretamos estado de emergência no Brasil. A TV Globo, com todo o seu conglomerado, com o seu Drauzio Varela, começaram a falar exatamente o contrário. O Brasil é um clima quente, não tenham medo da Covid. E quem falou em gripezinha foi lá. O que eu sempre disse, que as pessoas saudáveis não tinham que temer o tocante à Covid. Não poderia abusar, obviamente. E nós recomendamos aos mais idosos e aos que com morbidade realmente tomassem cuidado. Foi o papel do governo, que em primeiro lugar, talvez, do mundo, decretou estado de emergência, que foi ignorado por aqueles que queriam o carnaval a qualquer preço. Então, senhor Lula, não continue mentindo, pega mal até para a sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que o seu passado é lamentável. Ah, mentira é você. Mentira é você. Porque os números estão ali na empresa todo dia. Você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid. É lamentável. E mais ainda, o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid. E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra, quando poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. Disse que não morreu nenhuma criança, morreu 2.000 crianças de Covid. Mas disse que não morreu porque o senhor não queria acreditar na Covid. Era preciso continuar mentindo sobre a Covid, era preciso continuar desacreditando. E eu sei o que pensa o povo que perdeu alguma ente querida. Eu mesmo perdi uma sogra, sabe, por causa do Covid. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. Senhor Lula, entenda uma coisa, senhor Lula. Entenda uma coisa, por favor. Os enterros eram com caixão lacrado. Ninguém podia o enterro, nem familiares. E eu visitei hospitais, sim. E o senhor não tem conhecimento. Só que eu não preciso fazer propaganda do que faço. Me comovi. Me preocupei com cada morte no Brasil. Repito, o Brasil, o país... Você se preocupou como? Você ria o tempo inteiro. Agora que você está candidato, você está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. É isso. O Rio... Simples assim. Você não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa, não foi visitar um parente. O Rio é mais uma mentira tua. Basta ver o vídeo quando aconteceu a questão da falta de ar. Vocês são especialistas em pegar vídeos, filmes e cortar o pedaço que interessa para vocês. Você sabe quem é especialista nisso. Você sabe quem é o rei da fake news. Você sabe, candidato Lula, deixa o presidente, candidato Bolsonaro, terminar o raciocínio. Ah, tá bom. Repito, nós compramos 500 milhões de doses de vacina. Entregamos com a logística nossa para estados e municípios. O Brasil foi um exemplo para o mundo no tocante à vacinação. Menos de um mês, depois da primeira dose aplicada no mundo, o Brasil começou a aplicar. E todas as vacinas foram compradas pelo governo federal. Nos orgulhamos desse trabalho. Salvamos milhões de vidas. Se fosse com alguém no teu governo, alguém do consórcio Nordeste, vocês tinham roubado tudo e teria morrido muita gente cuja morte poderiam ter sido... Eu vou lhe contar como é que se vacina. Em 2010, teve a gripe H1N1. Em 3 meses, nós vacinamos 80 milhões de pessoas. Em 3 meses. Porque o Brasil é um país que tem expertise em vacinação. Aliás, o Brasil é exemplo do mundo em vacinação. O Brasil vacilou quando teve um presidente que não cuidou e que não foi responsável, que brincava e que não acreditava na vacina. E a verdade é essa, sabe? O senhor carrega nas costas o peso de pelo menos 400 mil pessoas que morreu por conta do negligenciamento e o negacionismo da vacina.
Chega de mentira, vamos passar para outro assunto aqui. Em 2006, 59 policiais foram executados aqui no estado de São Paulo. E por que isso? Porque teriam que transferir o Marcola para um presídio de segurança máxima. Ele não podia mais ficar aqui comandando o crime. O seu governo não transferiu o Marcola. Pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcola e com o seu Alckmin, que era governador de São Paulo naquele tempo. Repito, 2006, 59 policiais assassinados em São Paulo. Teve que eu chegar em 2019, juntamente com o ministro Sérgio Moro, para que nós, então, tirássemos o Marcola de presídio estadual aqui em São Paulo e mandasse para um presídio federal, num regime todo especial, sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Isso, rapidamente, começou a cair o número de mortes violentas em nosso país. Por que você não transferiu o Marcola em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade, ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin? O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que é crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, sabe da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fiz prisão de segurança máxima. 5 prisões. 5 prisões de segurança máxima foi feito no meu governo. E se o Alckmin, governador, não quis transferir, é porque ele tinha razão para não transferir. Quem sabe a segurança dele tinha razão para transferir. Sabe? Mas o dado concreto é o seguinte, você está falando com um cara que fez 5 presídios de segurança máxima nesse país. Quanto você fez? Nenhum. Então, eu acho que a mentira aqui não é minha. A mentira aqui é de um presidente que não pode mentir, porque o presidente tem que respeitar o cargo, não é possível. Senhor Lula, amizade com o bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. E quando a gente volta para o Marcola foi flagrado. Teve ligação telefônica grampeado. E ele diz ali, chama o senhor de um palavrão, que eu não vou falar aqui, e diz que prefere o senhor do que a mim. Essa é a verdade. Fazer presídio e deixar os amigos soltos em outro presídio comandando o crime, isso é um crime, senhor Lula. Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da República que tenho coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. E já não é agora, não. Quando eu era presidente, eu entrava no Rio de Janeiro. E a pessoa falava, vai com cuidado, porque o Bolsonaro é amigo dos milicianos, você vai com cuidado. E eu ia, sabe por quê? Eu acredito no povo. E eu fui numa comunidade, no Complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador, fizemos uma passeata extraordinária, exuberante, e ali não tinha bandido na passeata, ali tinha mulher e homens que trabalham, que levantam às 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos, você sabe onde estão. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa. Só sabe. Esse não era da favela do Complexo do Alemão. Esse, quem sabe, morava num apartamento na Avenida Copacabana. É achar que o bandido está só no lugar dos pobres? Os grandes bandidos estão no lugar dos ricos. Os pobres são trabalhadores e eu vou votar no Complexo do Alemão. Porque não foram os presos que votaram em mim. Foi o povo brasileiro. Eu tive 6 milhões de votos a mais do que você, com toda essa gastança que você fez. Se pegar todos os presidentes, desde Marechal Deodoro até agora, ninguém colocou 10% do dinheiro que o senhor colocou nessa coisa. É só eu falar uma coisa, o senhor vai lá e faz. Eu falei do preço da gasolina, vai lá reduzir o preço da gasolina. Ele reduzir, vai aumentar outra vez.
Não pense que ele disse que não manda na Petrobras, que é o presidente que aumenta. Então, Bolsonaro, se tem um mentiroso aqui, esse mentiroso chama-se Jair Messias Bolsonaro, que tem mentido diariamente ao povo brasileiro. Inclusive, levou água para o Nordeste. Todo mundo sabe que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi esse que vos fala, porque eu sou nordestino, já tive a experiência de carregar balde d'água e lata d'água na cabeça. Portanto, não minta. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. No seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez, na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. O senhor negou água para nordestino. Eu levei água com a transposição e com o Rogério Marinho. E mais ainda, o Exército tem trabalhado muito no Nordeste para cavar poços para essas pessoas que ficaram longe desses córregos enormes que a água do São Francisco. Então, o senhor realmente maltratou. Devia ser prioridade total tua. Prioridade número 1 e não 0. Prioridade número 1. E não fez isso. Negou água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez o 163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. E ele vai lá, termina. Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas com Mato Grosso. Eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso. Disse que era dele. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de quando inaugurar, fala, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula. Ele foi mais competente que eu. Ele fez a obra, sabe? Eu só vou aqui dar um empurrinho para acabar esse pedacinho que está faltando. Mas dizer que foi sua. Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você fez ferrovia? Não tem um projeto seu? Se o senhor fez 86% das obras no seu governo... 88. Parabéns. 88. Dilma ficou mais meia dúzia de anos. Não terminou os 12 que faltavam. Se o senhor mandava no governo Dilma, quem está mentindo? Por que em 6 anos não concluiu, já que faltava apenas 12%? Quando o senhor fala em BR-163, não inventa. Faltavam 50 quilômetros. Essa é a BR que passa lá pelo Pará. Quando assumimos, o Tarcísio, em 6 meses, com o Exército Brasileiro, fez essa obra, que passou pelo seu governo, por Dilma, 14 anos, e esses 50 quilômetros foi esquecido. Ou seja, não fale em infraestrutura e não fale água para o Nordeste sem ter um mínimo de conhecimento. O senhor deve se lembrar muito bem, é do desviado em dinheiro e não em água para o Nordeste. O Tarcísio aprendeu trabalhando com a Dilma, porque o Tarcísio foi no PAC com a Dilma que ele aprendeu a fazer essas obras. Porque ele trabalhou com a Dilma, não sei se você sabe. Ele foi do PAC quando a Dilma era presidente da República. O dado concreto, Bolsonaro, é o seguinte. O dado concreto é que, no nosso governo, nós fizemos a maior política de infraestrutura que esse país já conheceu. Maior. Talvez eu tenha perdido do Geisel quando ele fez o Proálcool nos anos 75. Porque nós fizemos a maior quantidade de obras de infraestrutura que esse país já conheceu. Geramos muito emprego, muito emprego de carteira profissional assinada, coisa
que Vossa Excelência não faz. O senhor fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou, mas ele não era dono da caneta, ele não era dono do recurso, fez o possível. E quando foi trabalhar comigo, ele sentiu-se como a pessoa mais útil do mundo, e o que foi verdade. Concluiu obras por todo o Brasil. Se em vez de ter ministros, como o senhor teve no passado, quase todos presos, tivesse pessoa da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas sim. Então, a grande verdade, o senhor não fez nada pelo Brasil, a não ser transpor dinheiro público para o seu bolso e dos seus amigos. Olha, ainda bem que você está assistindo, e eu quero até parabenizar a Bandeirante, porque o horário do debate é nobre, 8 horas. Porque um cidadão tem a cara de pau e a disfarçatez que tem, o presidente, de dizer que nós não fizemos nada para o país. Ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula. Nunca fez um discurso. Procurei nos anais do Congresso Nacional. Esse cara tem raiva do Lula, ele ter feito um discurso contra o Lula. Não! Não, ele não fez, sabe por quê? Porque no fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investi nesse país, e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, a marinha não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. Na verdade, as Forças Armadas não tinha ministro. Você botou gente incompetente na frente do Ministério da Defesa. Gente não tinha qualquer conhecimento de nada. Uma vergonha na frente. Agora, falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, 8 anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. Pelo menos 2 por semana eu fazia, mostrando as mentiras e as inverdades e a corrupção do seu governo. Agora, já que assistimos o primeiro bloco, vamos assistir o segundo bloco. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões. E essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar o pré-sal de 7 mil metros de profundidade, que vocês não acreditavam. E muita gente nesse país dizia que era impossível tirar o petróleo de 7 mil metros de profundidade. E nós conseguimos tirar, e hoje o barril de petróleo colocado em terra é quase que o mesmo preço do barril de petróleo da Arábia Saudita. A segunda coisa é que eu fiz a capitalização da Petrobras de 70 bilhões, foi a maior capitalização da história do capitalismo em dezembro de 2010 e transformei a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. E isso permitiu que a gente ficasse autossuficiente. O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria sim. O polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado. Nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará. Fizemos a refinaria de querosene, sabe, no Rio Grande do Norte. Porque esse país queria ser exportador de produtos derivados e não de óleo cru como está sendo agora. O Brasil tem um potencial extraordinário e se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito.
A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram 2 obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. O dado concreto é o seguinte, é que se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrado as empresas. Você prendesse quem roubou e deixasse as empresas trabalhando, porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu. 4 milhões e 400 mil empregos. E, além disso, 270 bilhões que se deixou de arrecadar, deixou-se de se investir e 58 bilhões que se deixou de arrecadar. Esse foi o desastre do Brasil. Esse foi o desastre no Brasil de uma empresa que poderia estar exportando derivado nesse momento, ganhando muito mais dinheiro do que está ganhando agora. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o petrolão, o petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Candidatos. Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história. Porque você sabe que eu cuidei do Exército, que quando eu cheguei não tinha sequer coturno, o soldado era liberado às 11 horas porque não tinha dinheiro para o rancho. Você sabe que a Marinha não tinha quase mais navio. Você sabe que a Aeronáutica não tinha avião. E você sabe que eu cuidei das Forças Armadas com carinho que nem você cuidou das Forças Armadas como eu cuidei, porque eu quero uma Forças Armadas preparada, competentemente armada para defender a soberania brasileira contra possíveis inimigos externos. É isso que eu quero para esse país. Lula, se respeitasse as Forças Armadas, você botaria gente competente para ser ministro da Defesa, e não companheiros lá para dentro. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales, da Bolívia, 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu estou falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. Você não entregou Olha ali para aquela câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me Porque é acompanham, os mentira. seus não. Você, aliás, você não sabe fazer outra coisa a não ser mentir, Candidatos, Bolsonaro. quando os dois falam, o espectador não consegue entender o que se fala. Itaboraí virou uma cidade fantasma lá no Rio de Janeiro. Estamos começando a recuperar tudo isso aí. Um escândalo sem tamanho. Olha aqui, Lula. Os delatores devolveram 6 bilhões de reais. 1 bi de dólares foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência nos preços. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi. SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões, Camargo Correia 1,4 bilhão, OAS 1,9 bilhão, e assim vai, 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Só o que foi contabilizado e achado. Esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira? Que você trabalhou para o bem da Petrobras? Não dá nem para discutir. Eu não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas se confessaram. Quando o cara confessa o crime, é porque ele cometeu um crime. As pessoas foram lá e delataram.
que houve roubo na Petrobras, pode ter havido. O que eu quero dizer é que para você combater a corrupção, você não precisava quebrar as empresas. Você não precisava fechar as empresas. Na Coreia não fecharam a Samsung, na Alemanha não fecharam a Volkswagen, na França não fecharam a Alstom, ou seja, prendeu-se o dono da empresa e os trabalhadores continuaram trabalhando, a empresa continuou produzindo e as coisas aconteceram. Sabe que o polo petroquímico de Itaboraí estava 85% pronto. Estava 85% pronto. O maior polo petroquímico que esse país podia ter. Está parado. Está parado. Porque se levantou muita denúncia, não se provou metade da denúncia e está lá o polo petroquímico ferrujando, quem sabe para ser privatizado a troco de banana, como foi feito com o gasoduto brasileiro. Que Lula, sabe por que houve roubo... Lula, você sabe por que houve roubalheira na Petrobras, Lula? Porque você entregou para partidos políticos, diretorias da Petrobras. Você fez um leilão em troca de apoio dentro do parlamento. Não minta. Você botava... Não minta que é feio. Candidato Lula, respeita, ele está falando... Com grupos partidários. E o pessoal entrava para saquear. E você, com os votos caindo para aprovar suas propostas lá dentro, você se refestelava. Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou 1 bilhão e 60 milhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. E parte dessa grana teria voltado para cá ou foi tudo para obra? Não foi tudo para obra. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. Não culpe os procuradores da Lava Jato, os juízes. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. Os números estão aí. O candidato Lula pediu o direito de resposta, a comissão vai analisar. O direito de resposta é para dizer o seguinte: o Bolsonaro, ele continua sendo um mentiroso costumaço. Ele sabe que os diretores da Petrobras, inclusive um dos seus chefes da Casa Civil, é do partido que era o diretor da Petrobras, e esse diretor tinha 33 anos de Petrobras. Não era um dia, era 33 anos da Petrobras. Ele foi indicado por competência. Ele foi indicado por competência. Ele já está morto, não dá nem para ficar falando muito dele. Então, o que é importante dizer claramente é o seguinte: as pessoas que foram indicadas pela Petrobras foram indicadas pelo Conselho, porque você sabe que você indica um diretor da Petrobras para o Conselho da Petrobras é quem indica o Conselho. Eu, na verdade, Bolsonaro, eu gostaria de que você, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não dá um aumento real para o salário mínimo. São 36 milhões de aposentados, dos quais 36 milhões que ganham salário mínimo, dos quais 22 milhões de aposentados que estão há 4 anos sem receber aumento real. No meu governo, receberam 74% de aumento real. É por isso que a economia cresceu. Você sabe quanto que a economia crescia no meu governo? Ela crescia em média 4%. Sabe quanto está crescendo no seu? Menos que 2%. Ou seja, crescia, e o Brasil, quando eu deixei a presidência, estava crescendo 7,5%. Eu vou lhe dar um dado para você pesquisar. Quando eu deixei a presidência, a indústria automobilística produzia 3 milhões e 700 mil carros. Hoje ela produz menos que 2 milhões de carros. Menos que 2 milhões, metade da produção de carro. Quando eu era presidente, a estimativa da indústria automobilística era chegar a 6 milhões de carros. Então, vejam, nós estamos com uma economia atrofiada, uma economia, sabe, que você fala que está bombando, só se for, sabe, no seu orçamento, porque para o povo não aparece esse crescimento da economia. Lula, quando você fala em Petrolão, não se esqueça, o ministro Joaquim Barbosa, quando proferiu o seu voto, mandando para a cadeia vários dos seus colegas, ele foi bem claro. O único que não pegou o dinheiro na Petrobras foi o senhor Jair Bolsonaro. Dá até uma gaguejada. Ou seja, não me compare com seus amigos corruptos, Lula. Longe disso. Quando você fala em crescimento, você mente o tempo todo. Dá um Google você em casa.
perdeu 100%. Você porque não permitir invasão interna. De terra degradada, que 19 a 22. Vai. Lula, você fala de economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado. Acabou? Acabou? Vou falar uma coisa, me dá um desmatava e que mais cuidava da questão ambiental. Não existiu nenhum agricultura. Que
e não desmontar como vocês estão fazendo. É dos povos originários. Lula, tu acabou de dizer, há poucas semanas, nós, diversidade, você consegue manter ou seja, somente assim, Lula, as suas mentiras Cada mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Aquilo, quem te conhece, você fez. A realidade da sociedade brasileira. De gente séria. E é por isso que nós vamos trazer o que você não conseguiu trazer. Nenhum país te convida para ir lá e ninguém vai vir aqui. Então, Bolsonaro, você sabe o que nós fizemos. Você o negócio não invade. Quem invade é bandido. Quem invade está transgredindo a lei e isso vai acabar. Isso vai acabar. Não tem conversa mole. em 14 falar um pouquinho sobre Vamos falar dos seus amigos? Daniel Ortega? Vamos. Ortega Vamos é seu falar. amigo, não é? Vamos falar. Ortega é seu amigo? Ex- um desrespeito com as religiões e você o trata como quando eu falei na ONU,
que é mais grave ainda, Lula. Esses são seus amigos aqui no Brasil, são os chefões da comunidade. Não é o povo do complexo. Comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, derrubaram um ditador
queremos que os nossos filhos não ao aborto, sem a propriedade privada. Galera, até a próxima. Fui!